Anos atrás, cheguei aqui com a teoria do propósito herdado. É hora de explodir a mente de vocês novamente com as teorias sobre Binks no Sake. As letras dessa música podem estar nos dizendo algo nas entrelinhas e Binks pode ter sido um personagem muito importante no século perdido e ele pode ter o seu representante vivendo hoje da mesma maneira que temos um representante para Joy Boy. Vocês querem escutar mais, né? Então vamos embora e vamos agora! Lembra de que, produção, de me seguir aonde? No Instagram e no Twitter. E tem que fazer o que no vídeo? Dar like, se inscrever, né? E compartilhar com os amigos, né? Isso aí! Compartilha aí com os amigos! Queria até agradecer a produção, Isadora, minha amada, que ela tava me ajudando aqui na avaliação da letra de Binks no Sake. Será uma das etapas desse vídeo. Ele seguirá uma estrutura, né? A gente vai falar o que é Binks no Sake, a gente vai explicar pra vocês sobre essa música, os rascunhos iniciais do Oda e suas decisões para que tivéssemos aí essa baita música de One Piece. Em seguida, a gente vem com a teoria da gringa lá do Reddit, e aí a gente vai analisar a letra de Binks no Sake. Depois teremos umas considerações / teorias finais, umas ideias, umas investigações aqui. Então, preparados? Bora lá! Vamos começar esse estribilho explicando o que é. É sempre bom a gente mandar o beabá tudo mastigadinho. Então, galera, Binks no Sake é uma música comumente cantada por piratas antigos. E essa música tem o propósito de erguer o espírito de quem canta. Mas olha só, ela também pode ser uma maldição. Ao contrário do que alguns pensam, ela não foi composta pelo Brook, certo? O Brook, ele foi o primeiro a cantar em One Piece, mas ele não compôs. O Ruffy conhecia a música porque Shanks cantava com seus amigos, a Robin também já ouviu a música quando era mais nova, e Binks no Sake também era a música favorita de York, o capitão dos piratas Rumbar. Consequentemente, também era a música preferida de Laboon. É por isso que quando rolar o encontro de Brook e Laboon, ele já vai chegar mandando o Binks no Sake pra ela. É interessante a gente falar também sobre os rascunhos e as ideias iniciais do Oda para a música. Então, quando o Brook apareceu pela primeira vez, a música já estava completa. O Oda pensou nas letras primeiro e decidiu adicionar a melodia depois, mas ele não conseguia, ele simplesmente não conseguia. O Oda não trabalha com música. Então, temendo que a música ficasse péssima no anime, ele pediu para Kohei Tanaka, um grande nome das músicas de anime, que ele cuidasse do projeto. Então, o Oda faria Thriller Bark em 1 ano. Mas como se trata de One Piece, o arco só chegou 4 ou 5 anos depois. É por isso que eu acredito que o One Piece ainda vai ter uns 7 anos aí pra gente, até o final. Então, o Oda queria que a música fosse passada em textos infantis, mas como tinha a palavra sake no meio das letras, era impossível. E aí o Kohei Tanaka falou em entrevistas que ao escrever a música, ele tinha como objetivo dela ser vibrante, mas triste ao mesmo tempo. E apesar de ser uma composição mais mercadológica, o Oda pode sim ter dado dicas para o Tanaka sobre as mensagens por trás da letra. Mas então, seria Binks no Sake uma canção amaldiçoada? Eu já gostaria de jogar essa teoria, essa ideia aqui, porque ela vai ser bem importante quando formos analisar a letra em seguida. Então, a canção amaldiçoada é uma teoria pelo Tom Savage do Reddit. E ele vai falando que logo após essa canção ser cantada, algum mal acontece para quem a cantou ou para as pessoas que estavam à volta dessa pessoa que cantou. Vejam uns exemplos cabulosos aí da trajetória de One Piece. Os piratas Rumbar são um dos maiores exemplos aí, né? Que eles cantavam e cantavam, até que metade do bando foi deixado para trás por conta de uma doença. Fico até me perguntando se essa história de doença é um plano, é uma arma química, biológica do governo mundial, de repente, para parar o avanço de certos piratas. De repente, o York, comandando os piratas Rumbar, ele estava indo bem naquela direção dos propósitos do Joy Boy. E aí, olha só, uma doença. A mesma coisa com o Roger, hein? Mas bom, vamos continuando. Metade do bando dos piratas Rumbar foi deixado para trás por conta dessa doença e o resto do bando foi morto numa emboscada, como vocês
bem sabem. Em Thriller Bark, depois da derrota do Moria e do ataque de Kuma, os Mugiwaras cantaram a Binks no Sake com os piratas Rowling e o Brook. O Brook que estava naquela fase de transição, né, virando Mugiwara. E aí, na próxima ilha, Sabaody, o bando é separado por 2 anos de uma maneira bem cruel. Foi a derrota total dos Mugiwaras. Tem um filler também que o Tom Savage, o criador dessa teoria, achou importante de colocar. Eu não gosto muito de contar com os fillers, tá? Mas beleza, vamos seguindo os raciocínios dele. Ele diz que o Ruffy, nesse filler, canta em Amazon Lily com as piratas Kuja, e a notícia que chega nos jornais é que o Ace foi preso e seria executado em Marineford. O resto vocês já sabem. E também teve um outro incidente, esse muito cabuloso mesmo. Antes do aniversário de 6 anos de Charlotte Lin Lin, a futura Big Mom, ela e os outros órfãos da Casa das Ovelhas cantam Binks no Sake antes dela canibalizar todo mundo. E vocês leram, né, os últimos capítulos de One Piece, então temos uns acontecimentos recentes aí, que os piratas Roger cantaram e cantaram, e aí o Roger morreu e o bando foi desfeito. Agora chegou o momento da gente analisar a letra. Esse foi um momento que Isadora, produção, ajudou bastante, queria agradecer. Ela tá aqui. Obrigado, viu, amor? De nada. Aê, vamos lá, ó. Essa música, Binks no Sake, teve sua letra revelada no capítulo 488. Então vocês podem pegar o mangá de vocês, já publicado pela editora Panini, e conferirem. Mas vamos lá, ó. Então, o início da música seria o início da jornada do Joy Boy para entregar esse sake até o danado do Bink, né? Então vamos lá acompanhando as letras, ó. Indo entregar o sake de Binks, seguindo a brisa do mar, velejando pelas ondas, bem longe das profundezas salgadas, o alegre pôr do sol, as aves cantam enquanto fazem círculos no céu. Essa última parte, que diz que as aves cantam enquanto fazem círculos no céu, é bem curiosa, porque a gente sabe, né, quando a gente observa desenho animado, tipo Pica-Pau, um seriado, que os urubus, quando voam em círculo, é porque eles acharam alimento, ou então estão rondando aquela pessoa que está prestes a morrer e que vai virar um alimento. Então, aves andando em círculo podem significar um mau presságio. Isso bate com aquela teoria lá do Tom Savage de que a música seria uma maldição. Adeus ao porto, a minha velha terra natal. Vamos todos cantar com um dom. E aí vocês lembram o que é o dom, né? Aquela onomatopeia bastante usada pelo Oda durante toda a obra. Continuando a letra. Enquanto o navio issa sua vela, ondas de ouro e prata dissolvem-se em sopros salgados. Ouro e prata aqui, de repente, poderiam ser um foreshadowing de que Gold Roger, a gente sabe, né, da separação do nome dele, Gold, mas enfim, é o dourado Gold Roger, e Silver's Rayleigh apareceriam 800 anos depois de que essa canção foi criada. Olhem só, ela deve ter sido criada no meio do século perdido, e o Roger e o Rayleigh apareceriam 800 anos depois para dar continuidade no propósito de Joy Boy. Continuando a letra, ó. Enquanto velejamos para os confins dos mares. Então, ó, essa parte de confins dos mares parece um ritual de passagem, né? Toda essa estrofe aqui, na verdade, ela parece um ritual de passagem, de aceitação da morte, ao dar adeus à terra natal e seguir viagem. Então, não é que possa significar apenas a morte matada, a morte morrida. Pode ser o final de um ciclo, como a gente vê no tarô. Quando a gente tira aquela carta da morte, isso significa que um ciclo terminou. Então, que ciclo seria esse, né? O ciclo de todo o apogeu do antigo reino, do grande reino, governado pelo Joy Boy. E aí, né, seguiria um novo ciclo, que está durando há 800 anos, do In dominando tudo por trás das cortinas. Indo entregar o sake de Binks, somos piratas velejando pelo mar. As ondas são os nossos travesseiros, o navio, o nosso ninho. A caveira orgulhosa tremula na nossa bandeira e nas nossas velas. Aqui seria o Joy Boy assumindo que via a liberdade plena seguindo o caminho dos piratas, porque só eles estão livres das imposições do sistema. Agora chega uma tempestade no longínquo céu. Agora as ondas dançam como batidas numa bateria. Se você ficar nervoso, esse respiro pode ser o seu último.
mas se você aguentar, o sol da manhã nascerá. Então, a canção provoca como a Big Mom naquele Life or Death, que ela manda pro Jimby, por exemplo. Então, no caso, né, se o Jimby tivesse ficado nervoso, aquele respiro poderia ter sido o seu último, mas ele aguentou e o sol da manhã nasceu para ele. Pode ser uma maldição, mas também pode trazer glórias, né? Caso você enfrente o desafio de cabeça erguida, e essa é a postura do Ruffy. E é bem interessante que na letra diz, né? Se você aguentar, o sol da manhã nascerá. Dawn é aquele significado que a gente aqui do Oblu acredita que esteja atribuído aos D. D significa dawn, o amanhecer, o alvorecer, o momento em que o sol vai chegar. Indo entregar o saque de Binks. Hoje e amanhã nossos sonhos pela noite, deixando o nosso adeus, nunca nos encontraremos novamente. Aqui parece que houve uma despedida entre o Joy Boy e o Binks. E aí continua a letra, mas não fique tão triste, pois amanhã à noite a lua também nascerá. Então, quando a letra fala da lua nascer, será que está se referindo ao dusk? Já eu vou falar mais disso, mas a gente também tem essa teoria de que o D possa significar não somente dawn, alvorecer, mas também dusk, a escuridão. Está representado aí pelo Barba Negra, né? Porque o cara tem um fruto da escuridão. E quando a letra diz que a lua também nascerá, faz a gente se lembrar das ruínas e hieróglifos na lua. Então, será que Binks era um habitante da Lua? Será que o Joy Boy foi entregar saque na Lua? Claro, a música fala sobre um navio velejando pelo mar, e de fato isso deve ter acontecido, até de repente o Joy Boy achar uma knock-up string cabulosa que o levou até a Lua. Indo entregar o saque de Binks, vamos todos cantar com Dawn, uma música das ondas. Não importa quem você é, algum dia você será só ossos. Mais uma vez a música fala em morte, mas eu acredito que aqui é naquele sentido de aproveitar a vida, algo que só vem com aquela liberdade plena, né? Quando você não está atrelado ao sistema. Então, ó, a letra termina aqui com nunca acaba, sempre errante, nosso conto de viagem. Justamente fazendo uma referência aí, talvez, aos propósitos de Joy Boy e Binks, que foram herdados. E isso é a minha interpretação, é também a interpretação de Isadora, produção, mas a gente gostaria de saber quais são as interpretações de vocês, e calma, que esse não é o final do vídeo. Temos umas considerações finais, temos umas ideias, umas hipóteses aqui pra gente jogar e fazer vocês pensarem e vocês mandarem ver nos comentários quando terminarem de ver esse vídeo. Então, galera, vamos primeiro falar sobre o saque, né? No Japão, o saque está muito relacionado a casamento. Então, será que o Joy Boy foi entregar um saque para o seu amigo Binks, que estaria casando? No Japão, o saque também é considerada a bebida dos deuses. E a gente sabe que em One Piece, os D são inimigos naturais de Deus. Ou seja, os D podem ter sido considerados deuses antigamente, e os Tenryubitos, com inveja, tomaram esse posto. Os Tenryubitos talvez tenham tido inveja do avanço tecnológico daquele reino e de toda a hegemonia, de como eles dominavam tudo, mas acredito que de uma maneira bondosa até. E os Tenryubitos tinham outros planos para o mundo. Pô, a gente quer isso que está acontecendo com o grande reino, mas vamos dar um golpe? E aí eles se uniram, né, aos outros reinos, as outras famílias que posteriormente viraram Tenryubitos, e hoje eles comandam o mundo de uma maneira torpe se comparada a como o grande reino comandava antigamente. Talvez Raftel Tail, o grande reino, seja um pedaço One Piece do todo. O grande reino eram todas as ilhas juntas. E aí o grande plano do governo mundial, ao usar as armas ancestrais, de repente eles devem ter usado durante o século perdido, eles destruíram o mundo, eles reconfiguraram o mundo em pequenas ilhas. E o grande significado de One Piece é justamente aquele pedaço, Raftel Tail, que conta toda essa história e dá meios de reverter o processo ou de lutar contra as pessoas que estão dominando tudo, né? No caso, o In e o Gorosei, o governo mundial, a marinha. Um outro pensamento bem interessante atrelado ao sake é que a bebida é muito boa de se consumir no frio. E aí vocês lembram, né,
daquela curiosidade que o Ruffy manda pro Sanji lá em Drum. O Ruffy diz: você sabia que pessoas que moram em países gelados não dormem? E aí o Ruffy diz que ouviu essa história de um homem num bar, né? Porque o Sanji até indaga ele: quem te contou essa lorota? Foi o Sopper? Porque se foi o Sopper, estamos confirmando que é uma mentira. E aí o Ruffy: não, foi um homem num bar. Que homem terá sido esse? O Ruffy ainda não tinha encontrado o Barba Negra num bar, nem nada do tipo. Mas ele ouviu essa história e jogou, né? Então, a gente descobriu nos últimos capítulos, no capítulo 966, que o Barba Negra não dorme. Então, ó, com toda essa história de lua, na música também, o saque do Binks, que, pô, durante essa viagem do Joy Boy pra entregar esse saque pra um suposto casamento que pode ter sido na lua, a lua que estava presente na infância do Barba Negra. Então, o Barba Negra não dorme. Será que o Barba Negra tá conectado com o Binks? E aí olhem só as ramificações dos D. Mais uma vez, eu me apoio nessa teoria aqui do All Blue. E mais uma vez, Dawn, alvorecer, amanhecer, quando o sol vem. Essa poderia ser uma das ramificações dos D. E aí, começou com Joy Boy, deve ter se seguido por outras pessoas até que parou no Roger e hoje está com o Ruffy. São pessoas que carregam o propósito do Joy Boy. E aí tem a ramificação Dusk também, que a gente sempre fala aqui nos vídeos, vez ou outra a gente fala e citamos também, né, durante essa análise da música. E eu acredito que a ramificação Dusk começou com o Binks. Imagina, Binks de alguma coisa, Binks Dusk. E aí se seguiu para o Rocks e hoje tá com Barba Negra. Pois é, eu acredito que Joy Boy e Binks devem ter sido amigos e depois se desentenderam. O Binks pode até ter traído o Joy Boy de repente. Agora pensem só, capítulo 1000 de One Piece, aparece um homem com uma janela descrevendo quem ele é. Ex-imediato dos piratas Joy Boy, antigo habitante do século perdido e amigo do Joy Boy, Binks. Eu tô achando que esse personagem ainda vai aparecer. Algumas pessoas estão pensando que Binks pode ser o nome de um lugar, talvez do Reino Antigo, e eu quero ver a cabeça de vocês fervilhando. Que ideias vocês vão trazer pra mim? Trouxe uma baita ideia pra vocês. Agora eu vou cobrar. Quero ver nos comentários aí o que é que vocês pensam de todos esses pensamentos trazidos nesse vídeo sobre Binks no Sake. Então, ó, detona, deixa tudo aí nos comentários e até a próxima!